Segue-se agora o espaço em que vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo Benfica, que perdeu este fim de semana a Taça de Portugal de futebol e ganhou o campeonato de basquete. O final da Taça em futebol foi um jogo onde eu acho que o Benfica tinha mais uma barreira psíquica do que propriamente desportiva a vencer. E correu mal novamente, e eu penso que desta vez também há alguma opção do próprio treinador poderá ter influenciado negativamente no resultado. Foi um jogo paupérrimo, muito idêntico àquele que o Benfica teve com o Estoril, portanto inconcebível que o Benfica jogue deste modo ou que possa eventualmente aventurar-se a jogar desta maneira com o adversário perfeitamente ao seu alcance. Aliás, o próprio Vitória teve uma ou duas oportunidades em contragolpe na primeira parte, mas que efetivamente não justificariam a vantagem, mas eu penso que o sinal ou o ponto de viragem terá sido, quando faltavam sensivelmente cerca de 25 minutos para o final, a substituição de Cardoso, que acaba por dar um sinal negativo e penso que terá lançado, na minha ótica, os fantasmas da própria eliminação, por exemplo, na derrota na Liga Europa, bem como também o jogo no Dragão, que acaba por o Benfica, mesmo estando em vantagem, acabar por se ver ultrapassado no resultado, e eu penso que o resultado se justifica perfeitamente. Acho que o Vitória, a partir dessa altura, acabou por ter uma iniciativa de jogo mais interessante, não o tinha justificado até aí. É verdade que teve alguma felicidade, estamos a lembrar-nos que houve ali o primeiro golo, há um erro do próprio árbitro, que poderá ser desculpável porque foi quase em linha que avançou, portanto que o avançado do Vitória estaria, e que resultou no golo, e também num desvio do próprio Luizão no segundo golo, mas na verdade procuraram, pela iniciativa, ter essa felicidade que acabou por encontrarem ao longo do jogo. Aliás, a sorte protege, costuma-se dizer que a sorte protege os audazes, e neste caso o Vitória, julgo que no momento próprio acabou por ser mais feliz, precisamente porque procurou esse resultado. Podemos dizer, Cancela, que esta passou de uma época de sonho a uma época negra na história do Benfica? Eu não diria, eu julgo que também é um bocadinho exagerado dizer-se que é uma época negra ou um pesadelo. O Benfica, tal como no ano anterior, acabou por perder o campeonato por culpa própria, porque ano passado tinha 5 pontos nas últimas jornadas de avanço sobre o Futebol Clube do Porto e acabou por perder o campeonato. Este ano, ainda com maior evidência, apesar dos 4 pontos, porque efetivamente empatou em casa com o Estoril, mas é importante que se diga que uma equipa como a Benfica não pode jogar no Dragão da maneira como jogou, sabendo que estaria com a possibilidade de ter 2 resultados positivos, que seriam o empate ou a vitória, jogou para não perder, e normalmente depois acontece o que naturalmente aconteceu. Um golpe de sorte. O Futebol Clube do Porto, depois das saídas sobretudo do Fernando e do Luz completamente esgotado, acabou por não criar alguma oportunidade que até justificasse a vitória, mas naturalmente com a insistência e com o recuo da linha defensiva do Benfica, e sobretudo de todas as linhas, baixar as linhas da própria equipa, acabaram por resultar naquele desfecho. É natural que, efetivamente, os clubes vivam de vitórias, mas é importante que se diga que o Benfica está regularmente, nas últimas épocas, nas meias finais da Liga dos Campeões, da Liga Europa. Este ano disputou a final da própria Liga Europa, foi campeão, tem disputado e tem consolidado, no fundo, e tem travado até a própria hegemonia do Futebol Clube do Porto, se assim pudermos entender, relativamente ao que têm sido os títulos nacionais. E, portanto, acho que é importante dramatizar também esta questão inerente à época, porque a época também se faz, para além das próprias vitórias desportivas, também se faz pelos percursos desportivos. E aí é importante que se diga que Jorge Jesus tem feito um trabalho do ponto de vista desportivo interessante, por exemplo, as questões inerentes aos próprios atletas,
depois da saída de Rabi Garcia e do Witzel, o próprio Jesus acaba por encontrar dois quase insubstituíveis, que eram atletas, o Enzo Pérez, que foi cedido e que regressou, e o próprio Matites, que era um suplente. Portanto, estamos aqui, no fundo, a assistir, se quisermos, a uma consolidação de um modelo de jogo, de um estilo de jogo, que provavelmente terá que ser retificado relativamente às partes finais da época. Há quem fale numa perda de controle, ou pelo menos uma falta de gestão do plantel, que seja suficiente para aguentar o ritmo de uma época inteira, e este ano até agravada pelo facto do Benfica ter participado em 3 competições distintas até ao final. E a reação de Óscar Cardoso no final do encontro é tolerável? Não, essa reação é absolutamente inqualificável. Um profissional de futebol muito menos em público, não é? Nem em público, nem em privado. Eu julgo que os profissionais de futebol julgo que já deveriam ter a formação suficiente, até do ponto de vista mental, porque estamos a falar de atletas de alta competição, para poderem eles próprios, no local próprio, discutirem e até porem em causa, ou poderem ter a sua opinião relativamente ao seu posicionamento em campo, ao seu modelo de jogo, de acordo com o espaço que também o próprio técnico pudesse dar. Não me parece, admito que aquela reação podia ter sido no calor e no desespero de uma derrota, mas não é absolutamente compreensível que um atleta de eleição, de alta competição, de uma seleção, e que neste momento até era uma pedra basilar no Benfica, possa ter tido aquele tipo de reação. Porque o treinador treina, a direção dirige e o jogador joga pura e simplesmente. E, portanto, se há opções do ponto de vista técnico que possam estar em causa, haverá outras pessoas, outros espaços para esse tipo de análise, que não um jogador qualquer, porque senão isso seria a mais completa anarquia. Portanto, isto é absolutamente inqualificável, e estou certo que, do ponto de vista disciplinar, o Benfica agirá em conformidade. Relativamente ao basquetebol, o Benfica foi ontem campeão pelo 4º ano dos últimos 5, não é? Num total de 24 vezes que foi campeão. O Benfica tem a hegemonia da modalidade, sobretudo eu julgo que nos últimos anos consolidou esta hegemonia. Como disse bem, nos últimos 5 anos tem 4 campeonatos. É importante que se diga que estes 5 anos têm a ver com um novo ciclo que a modalidade tem. Houve 13 anos anteriormente de liga profissional, que eu julgo que de facto o país não suportaria a modalidade a este nível, com as garantias exigidas aos clubes, os próprios orçamentos mínimos, etc. E, portanto, o Benfica, julgo que ao nível desta modalidade é de facto a melhor equipa da atualidade e, portanto, fez jus no fundo ao seu favoritismo relativamente a esta modalidade. É importante aqui que se diga que a Académica teve bastante mérito, é importante que se diga que forçou o 4º jogo, portanto o Benfica neste 4º jogo, que foi o último para vencer à melhor de 5, acabou por vencer após prolongamento. Foi um resultado apertado, 79-74 por 5 pontos, e portanto a Académica ainda forçou o prolongamento, o que dá algum mérito ou ainda dá mais brilho a esta vitória do Benfica, mas naturalmente eu julgo que o Benfica está num patamar, do ponto de vista competitivo e desportivo no basquetebol, muito acima de qualquer das outras equipas. É importante que se diga que, por exemplo, nos últimos tempos desistiu o Futebol Clube Porto, ou o Ovarense não tem a projeção de anos anteriores, portanto não se vê, até tirando talvez o Guimarães, que começa agora, o Vitória de Guimarães, na sua secção do basquetebol, desde que subiu, ganhou a Taça de Portugal e acaba por rivalizar, aliás, contra o Benfica, com todo o mérito, e portanto acaba por rivalizar aqui e ali com o Benfica. Naturalmente o Benfica, até do ponto de vista do próprio quadro de atletas que tem, julgo que está a uns furos largos acima daquilo que são ou aquilo que é a modalidade em Portugal. Cancela, passando ao futsal, o Rio Ave garantiu este fim de semana, pela primeira vez na sua história, a presença nas meias finais da modalidade. O Rio Ave, e salvo qualquer erro da minha parte, julgo que também o Fundão, que também está nas meias finais, e que julgo que é a primeira vez. Aliás, estamos a falar de 2 revelações este ano no Nacional de Futsal. O Rio Ave, que já, entretanto, baixou à 2ª divisão, mas que é um regresso e que tem vindo a consolidar a sua atividade nesta modalidade, e portanto eu julgo que o Rio Ave poderá, agora defrontar o Benfica, poderá eventualmente ser um clube considerado um clube sensação. É importante que se diga que o Rio Ave acabou por
bater os Leões de Porto Salvo, que foram, de certo modo, uma das revelações dos últimos 2 anos, portanto, um resultado esclarecedor de 4-1, e, portanto, isto era um jogo a 2 mãos, portanto, este play-off, e, no fundo, vai agora defrontar o Benfica, e o Benfica é importante aqui que se diga, mais uma vez, o Benfica está no plano desportivo, apesar de não ter havido muitas alterações, está muito pior que ano passado, do ponto de vista desportivo. O Sporting, neste momento, para mim, julgo que será o favorito à conquista do título. Se as coisas forem vistas pelo favoritismo, o Benfica jogará com o Rio Ave e o Sporting com o Fundão, pode-se perspectivar, do ponto de vista desse favoritismo, uma final Benfica-Sporting, mas eu julgo que o Sporting este ano está muito mais forte, acabou a fase regular com cerca de 1 dúzia de pontos de avanço sobre o Benfica, e julgo que o Benfica poderá ter aqui no Rio Ave um adversário um bocadinho temível, e até pode ser que o próprio Rio Ave consiga, efetivamente, neste contexto, porque é importante aqui também dizer que o Benfica jogou com a Académica e também teve muitas dificuldades para ultrapassar, ganhou por 3-2 e, portanto, no desempate e após prolongamento, e, portanto, poderá antever-se aqui um jogo, umas meias finais até equilibradas, mais equilibradas entre o Rio Ave e o Benfica. Quem não conseguiu passar às meias finais foi o Módicos, que perdeu este fim de semana em Alvalade por 8-0 com o Sporting. Sim, mas penso que é o Módicos que acabou por fazer uma época dentro de alguma regularidade. O grande objetivo este ano seria entrar nos play-offs e, portanto, conseguiu. Fruto das circunstâncias, nomeadamente da classificação da fase regular, teve que jogar a 2 mãos com o Sporting, já tinha perdido por 6-2. Parece que num jogo bastante equilibrado, quando recebeu o Sporting no pavilhão de Grosói, portanto poderia aí ter feito um resultado diferente que pudesse depois forçar um terceiro jogo, mas efetivamente julgo que é um resultado, na minha ótica, perfeitamente aceitável. O Módicos cumpriu os seus objetivos para esta época, depois da sangria dos jogadores que teve, já garantiu a permanência de Nandinho e do próprio treinador para a próxima época, consolidar no fundo o seu quadro de atletas e efetivamente aguardar por um reinício de época que seja mais auspicioso do que esta manutenção ou esta regularidade quando tem estado nos play-offs. Ao que se fala também de chegada à equipa do Módicos Sandins, estão também Márcio Marques e Ricardo Pinto, ex-atletas da equipa matosinhense de Freixeiro. Cancelo, obrigada por este comentário, até à próxima semana. Muito boa noite.